Olá, nossa aula de hoje é Ciências. Nós vamos falar sobre nutrição e saúde e vamos utilizar o nosso livro de Ciências do 5º ano na unidade 1, que fala sobre os alimentos. Unidade 1, os alimentos. E aí nós temos esta foto que é de um filme, da cena de um filme que é Ratatouille, tá bom? E aí vem o número 1. E no número 1 tem essa pergunta: por que precisamos comer? Como você responderia a pergunta do título? Olha aqui a pergunta, tá? Aí vem falando sobre o assunto e diz assim: todo ser vivo precisa de uma fonte de energia para sobreviver, crescer e realizar suas atividades. Para os animais, essa fonte de energia são os alimentos. Além de energia, os alimentos fornecem substâncias que utilizamos para crescer, reparar machucados, evitar doenças e manter o corpo funcionando. A energia dos alimentos é medida em quilocalorias. Olha, gente, isso aqui é uma unidade de medida, tá? Quilocalorias. Vocês já conhecem o metro, tá? Com centímetro, decímetro, milímetro, né? Vocês já conhecem o quilograma, tá? Com suas gramas também. Vocês já conhecem o litro, tá? Que o símbolo de litro é L. E as medidas menores de que o litro, nós colocamos o símbolo ml, tá? Então, aqui a energia dos alimentos é medida em quilocalorias, uma unidade de medida cujo símbolo é KCAL, K de quilo, CAL de caloria. Uma pessoa adulta precisa, em média, de 2.000 quilocalorias por dia. Dependendo da pessoa, esse valor pode ser muito diferente. Os atletas e os trabalhadores que movimentam muito o corpo precisam de mais energia que as pessoas que não fazem muitas atividades físicas diárias. E aí, nós estamos vendo o quê? Um gráfico. Vocês também já trabalharam gráfico, tá? Isso aqui é o zero, tá? Aqui nós temos o eixo horizontal, aqui nós temos o eixo vertical e o título do gráfico é quantidade de quilocalorias de alguns alimentos. Aqui nós temos os alimentos, tá? E aqui nós temos no eixo vertical as quantidades de quilocalorias. Vocês vejam que aqui a gente vem 50, 100, 150, 200. Então, cada risquinho desse são 10 quilocalorias. Olha, 10, 20, 30, 40, 50 quilocalorias, tá? Mais 50, 100, mais 50, 150, mais 50, 200 quilocalorias, tá? Então, vocês veem aqui que o alface, 15 folhas, né? Contém quantos quilocalorias? 15. Então, vocês vejam aqui. Olha, percebam que nós estamos em ciências interdisciplinarizando com matemática. Ciências e matemática. Nós vamos também, eu acho que falar de outras disciplinas no decorrer desse assunto. Então, vocês vejam como nenhuma disciplina ela é menos importante que a outra. Tá? Nós precisamos estudar todas as disciplinas porque uma vai complementando, tá, os nossos conhecimentos para que possamos aprender melhor, tá? Então, vocês vejam que daqui do zero para o primeiro risquinho são 10 quilocalorias e aqui mais 10, só que a barrinha, tá, a coluninha, ela está no meio, ela não chegou até aqui, então são 10 quilocalorias mais a metade de 10, que são 5, formando 15 quilocalorias, tá? Então, uma banana nanica, uma apenas, está dizendo aqui, ó, uma unidade,
contém 70 quilocalorias. Um copo de leite integral contém 120 quilocalorias. Um pão francês, 150 quilocalorias. E um ovo frito, tá? Ó, aqui, uma unidade, um copo. Um ovo frito tem 190 quilocalorias. Tá certo? Então, tem dizendo aqui a fonte desse gráfico, embaixo, diz assim: elaborado com base em Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Guia Alimentar para a População Brasileira, promovendo a alimentação saudável, Brasília, Distrito Federal, 2008, disponível em... Aí vem aqui a referência, o endereço, tá? E este acesso foi em 6 de setembro de 2017, tá? Então, vamos lá. Como você viu, alguns alimentos fornecem mais energia que outros. Isso não significa que devemos comer apenas os que fornecem mais energia. Uma dieta saudável é formada por alimentos variados. E aí, vem aqui. E tem, leia o texto, depois faça o que se pede. Isso aqui é uma atividade, tá? Eu não vou pedir essa atividade para vocês, mas nós vamos pensar juntos aqui, tá? Como se nós estivéssemos fazendo esta atividade. Vamos usar nosso raciocínio. Então, olha, trabalhamos matemática na disciplina de ciências, né? E agora vem língua portuguesa. Aqui nós temos os colchetes e entre eles as reticências, tá? Isso significa o quê? Vocês já sabem que antes do que está escrito aqui tem texto. Esse texto não começa aqui, tá? Isso aqui é um pedaço de um texto, tá? Que o autor do livro pegou para ajudar a falar sobre nutrição. Então, aqui antes do que está escrito aqui tinha texto. E depois também isso aqui não é um texto que termina aqui. Aqui vai ter, esse texto continua, tá certo? Então, esse texto diz assim: os atletas queimam calorias em abundância, ou seja, muitas calorias eles queimam, tá? Um ciclista profissional usa quase 5.900 quilocalorias por dia. Triatletas consomem 4.800 quilocalorias. Jogadores de futebol profissionais frequentemente gastam 1.500 quilocalorias por dia apenas treinando. E correr uma maratona requer cerca de 3.400 quilocalorias. Trabalhadores fisicamente ativos, como os lenhadores, usam quantidades semelhantes. Em contraposição, um telemaníaco que passa o dia no sofá só precisa de 1.500 a 2.000 quilocalorias diárias, mas frequentemente ingerem muito mais. Vejam, aqui fala em telemaníaco. Tele vem de tela, tá? Aqui no caso pode ser televisão, videogame, computador, tá? Passa o dia no sofá, tá vendo? Então, essas pessoas, elas não queimam muitas calorias, tá? Elas precisam apenas de 1.500 a 2.000 quilocalorias diárias, mas frequentemente ingerem muito mais. Vocês sabem que quando a pessoa está ociosa, ou seja, a pessoa não está em atividade física, ela dizem assim, as mães dizem assim: eita, essa criança tá ansiosa, ela está comendo muito. Então, as crianças que passam muito tempo dentro de casa, no sofá, assistindo televisão, elas comem muito mais do que uma criança que passa o dia na rua brincando, tá? Ou à tarde, ou o dia, porque no outro horário ela vai para a escola e na escola ela queima mais calorias, tá? Então, é isso. Aí aqui embaixo, aqui tem a referência, tá? Francis M.
Deixa eu ver se eu consigo ler isso. Minha gente, me perdoem se eu não conseguir ler. Francis M. Ashcroft. Eu acho que a pronúncia não é essa. A Vida no Limite. A Ciência da Sobrevivência. Rio de Janeiro. Jorge Zahar, que eu também não sei se a pronúncia é essa. 2001, página 191. Tá vendo? Então, isso aqui é um trecho, um pedaço de um texto que foi tirado aqui dessa obra, tá? Então, aqui embaixo tem: de acordo com o texto, escreva a quantidade média de quilocalorias que as pessoas de cada fotografia devem consumir. Então, aqui eu tenho um ciclista profissional, aqui no texto tem, tá? Um telemaníaco e tenho as mulheres jogando futebol, aqui, né? Jogadoras de futebol. Então, ciclista profissional, pessoa que passa parte do dia em frente à TV, jogadoras de futebol profissionais, tá? Então, ciclista, olha aqui. Um ciclista profissional usa quase 5.900 quilocalorias por dia. Então, aqui, se nós estivéssemos fazendo essa atividade, seria quase 5.900 quilocalorias por dia. O telemaníaco precisa, né, de 1.500 a 2.000 quilocalorias. E um jogador profissional, aqui, ó, jogadores de futebol profissionais frequentemente gastam 1.500 quilocalorias por dia. Então, aqui, 1.500 quilocalorias por dia. E aí, nós vamos mudar de página. E tem aí os Pronto, eu havia colocado a página errada. E nós temos aí número 2, falar sobre os alimentos, tá certo? E aí, aqui em cima tem: de onde vêm os alimentos que você costuma comer? Os alimentos podem ser de origem animal, vegetal ou mineral, tá? O que é a origem? É de onde ele vem, tá? Aí aqui nós estamos vendo o que? Plantas. Plantas são o que? Vegetais, tá certo? Entre os alimentos de origem vegetal estão as verduras, as frutas e os cereais. Então, são alimentos de origem vegetal. Aqui a gente tá vendo peixe, frango, tá? Carne, leite. Então diz assim: entre os alimentos de origem animal estão as carnes, os ovos, o leite e seus derivados. Os derivados de quê? Tá falando aqui dos derivados do leite. A coalhada, o queijo, o iogurte. Vocês também já trabalharam, já estudaram sobre os derivados do leite, tá? E por aí vai. E aí vai ter doce de leite e vários outros alimentos, tá? Que são de origem animal e que são derivados do leite. Então aqui a gente tá vendo a água e o sal e diz assim: entre os alimentos de origem mineral estão a água e os sais minerais. Número 1, vem a atividade de novo. E vocês estão vendo aqui. Número 1, leia a tirinha e responda as questões. Olha, minha gente, língua portuguesa de novo. Acho que vocês já estudaram esse gênero textual tirinha. Vocês veem que o formato dele é como se fosse uma tira mesmo. E essa tirinha, ela tem os quadrinhos, tá? Esses quadrinhos podem ser 4, 3, 2, tá? Varia. Mas geralmente é um quadrinho bem pequeno, tá? Formando uma tirinha. Não é igual à história em quadrinhos, gibi, que tem histórias longas. Então, a tirinha geralmente nos traz humor ou críticas, tá? Críticas junto com humor. E aqui diz assim: este é Calvin, Bill Watson, Calvin e Haroldo, tá?
Então, ele diz assim para a mãe está colocando a comida dele, e ele diz: o que é isto? Parece nojento. Ela responde: é comida vegetariana, faz bem para você. Olha a expressão dele. Nós falamos o quê? Que as ilustrações nos ajudam muito a compreender o sentido do texto. Então aqui, olha, a gente está vendo que ele está com raiva. Aqui, novamente, expressões faciais, tá? Ilustrações. Então, aqui, olha a expressão dele. Ele está com a expressão de nojo e de raiva ao mesmo tempo. Vegetariana, eca! Eu não sou vegetariano. Eu sou sobremesiano. Olha a cara dele aqui, ele já está rindo. Porque quando ele fala de sobremesa, ele fica feliz, né? E quem não fica feliz é quando se fala de uma boa sobremesa. Mas acontece que não devemos comer só sobremesas, coisas doces, porque nós podemos ficar doentes. Os outros alimentos têm os nutrientes, e aí a gente temos que variar nossa alimentação para ficar uma pessoa saudável, tá? Então, na letra A, vem uma pergunta e diz assim: a mãe do Calvin lhe ofereceu uma comida vegetariana. Que tipo de alimento compõe a maior parte dessa refeição? Alimentos de origem vegetal, animal ou mineral? Olha, veja, vegetariana. A gente não precisa pensar muito. Vegetariana vem de vegetais. Letra B. Que tipo de alimento Calvin prefere? Como você descobriu isso? Ele mesmo falou aqui, tá? Que é sobremesiano, então ele prefere as sobremesas, os doces. C. Se Calvin comesse apenas alimentos de sua preferência, você acha que a alimentação do garoto seria um exemplo de alimentação saudável? Explique. Claro que não, tá? Porque se ele só comesse alimentos de sua preferência, ele só ia comer mais coisas doces, sobremesas, pudim, doces e por aí vai, tá certo? Então, vamos mudar a página do livro. E aqui nós temos alimentos naturais ou industrializados. Vamos lá, falar sobre alimentos naturais ou industrializados. Alimentos naturais ou industrializados. Muitos alimentos podem ser consumidos da forma como são encontrados na natureza. São os chamados alimentos naturais ou in natura. Então, quando vocês ouvirem falar de in natura, já sabe que é natural, sem ter passado por nenhum processo, sem ser industrializado, ali, do jeito que sai da natureza. Por exemplo, as frutas que vocês tanto gostam, tá? O leite, também tem gente que mora em sítio, mora em fazendas, e ali, quando o leite é tirado da vaca ou da cabra, a pessoa já ingere daquele jeito. Tem gente que cozinha, tá? São os alimentos in natura. Então, são exemplos as frutas e muitos outros vegetais. Outros alimentos, no entanto, são processados antes de serem vendidos e consumidos. Os alimentos podem passar por processamentos artesanais ou industriais. Nas indústrias, os alimentos podem sofrer diferentes níveis de processamento. Vejam, aqui fala artesanais e industriais, tá certo? Então, o que são artesanais? É aquele alimento que ele foi processado, mas não foi para a indústria. Por exemplo, a coalhada, que as pessoas fazem em casa, queijo, que as pessoas também fazem em casa. Muitas pessoas, né? Tem o queijo que foi industrializado e tem uns que as pessoas fazem na sua própria casa, na sua residência, no seu sítio. Então, nas indústrias, os alimentos podem sofrer diferentes níveis de processamento. Alimentos minimamente processados são alimentos in natura, ou seja, naturais, que foram submetidos a processos de limpeza, de remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração ou congelamento.
Neles não são adicionadas novas substâncias durante o processamento. O leite embalado em caixas é um exemplo. Veja. Então, aqui nós temos um pequeno texto aqui com a letra menorzinha para complementar essa informação e diz assim: nas indústrias, o leite é aquecido em altas temperaturas e depois resfriado em um processo chamado pasteurização. Daí, ele é embalado e distribuído aos pontos de venda. Assim, é possível dizer que o leite pasteurizado é um alimento industrializado minimamente processado, pois não foram adicionadas novas substâncias durante o processamento e o alimento manteve suas características. Aí vem os alimentos processados, que são fabricados pela indústria a partir de alimentos in natura, com adição de sal, de açúcar ou de outra substância de uso culinário para torná-los mais duráveis e mais agradáveis ao paladar. Alguns vegetais em latas de conserva são exemplos. Vejam, gente, nós sabemos que é muito prático comprar, conservas, mas sabemos que as conservas elas têm produtos químicos para que elas não estraguem com facilidade, porque ela vai ter que sair da indústria, ela vai para o supermercado, depois do supermercado ela vai para a residência da pessoa, e aí tem uma vida, tá? Que a gente precisa, ao comprar um alimento, olhar a data de validade do produto, tá? Então, ele precisa de produto químico, tá? De substâncias para torná-los mais duráveis, e isso não é saudável, tá? Agora vamos para os alimentos ultraprocessados. Alimentos ultraprocessados são alimentos feitos pelas indústrias com substâncias extraídas de alimentos naturais, óleos, gorduras, açúcar, proteínas, ou sintetizadas em laboratório. Tá vendo, minha gente? Sintetizadas em laboratório já está dizendo que não é natural. E o que é natural não faz bem. Olha, veja bem o que é que eles recebem: corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários outros tipos de aditivos. Então, embutidos e biscoitos industrializados são exemplos. Vejam, você vê um alimento desse, ai que lindo, e aí você acha que é tudo natural, né? É bonito, tem um cheiro agradável, mas aquele cheiro, ele recebeu substâncias para ficar com aquele cheiro, para ficar com essa cor linda, maravilhosa, tá? Vejam, corantes, aromatizantes, o cheirinho, a gente acha maravilhoso, mas não é natural, tá? Então, isso aqui é muito prejudicial à nossa saúde. Podemos comer? Podemos, mas tem gente que é maníaco por embutidos, tá? E aí a gente pode comer sim, mas moderadamente, preferindo os alimentos in natura ou os alimentos processados, tá? Minimamente processados. Agora aqui embaixo diz assim: os chamados embutidos, salame, presunto, mortadela e salsicha, são alimentos ultraprocessados. Nesses alimentos há conservantes e aditivos que ajudam a conservá-los por mais tempo. Olha, esses produtos são tão prejudiciais que tem gente que come e já reage negativamente no seu organismo, e aí a pessoa tem uma reação alérgica a esses produtos, geralmente corantes e conservantes e realçadores de sabor, e aí a pessoa fica inchada, a pessoa fica com a pele coçando, fica agoniada e pode até inchar a glote da pessoa, impedindo essa pessoa de respirar, tá? E tem gente que morre, é o chamado edema de glote, né? Quando incha, o edema é quando incha a glote e a pessoa fica sem poder respirar. Aqui vamos falar sobre os nutrientes. Os nutrientes. Vamos lá.
3, os nutrientes. Você já viu alguma tabela nutricional nas embalagens de alimentos industrializados? O que são aqueles nomes todos na tabela? Eu trouxe aqui para vocês uma tabela nutricional, tá? Isso aqui é um suplemento, é colágeno, e aqui vem informação nutricional. Olha, minha gente, a gente tá falando sobre os nutrientes, e aqui a tabela que nós falamos aqui em cima, isso aqui é a tabela nutricional, e aqui informação nutricional por porção de 6 gramas. Então, aqui a gente vem, ó, valor energético, ó, quilocalorias, tá? Valor energético, carboidratos, aí vem proteínas, biotina, vitamina A, vitamina B1 e assim e por diante, tá? Aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite e aqui também tem, olha, informação nutricional, tá? Porção de 15 gramas, 1,5 colher de sopa. Aí a quantidade, tá, de nutrientes para 1,5 colher de sopa. Aí vem aqui, ó, valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais e assim por diante. Então, falou de tabela nutricional, mostrei para vocês que vocês já sabiam, mas pode ser que vocês estivessem esquecidos. E vamos lá. Os nutrientes são substâncias presentes nos alimentos necessários para o crescimento e o bom funcionamento do corpo. Os tipos de nutrientes são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os sais minerais, tá? E aí, vem mostrando aqui, olha. Carboidratos. Onde eu encontro? Em pães, massas, cereais, farinha, batata, mandioca, açúcar, entre outros. Como são utilizados pelo organismo? São fonte de energia para as atividades do corpo. Então, estão aqui os carboidratos, os lipídios. Olha, aqui é um prato mostrando alimentos que contêm carboidratos. Aqui, alimentos que contêm lipídios. Onde eu encontro os lipídios? Em óleos, manteiga, algumas sementes, gordura animal, entre outros. Como são utilizados pelo organismo? São fonte de energia para as atividades do corpo e compõem algumas estruturas. Proteínas. Olha aqui alimentos que contêm proteínas. Onde eu encontro? Em carnes, ovos, feijão, soja, leite, queijo, lentilha, entre outros. Como são utilizados pelo organismo? São utilizados pelo corpo para crescer e reparar estruturas desgastadas e machucadas. Aí vem aqui vitaminas e sais minerais. Olha onde nós encontramos as vitaminas e sais minerais. Onde eu encontro? No leite, nas frutas, nas verduras, entre outros. Como são utilizados pelo organismo? São essenciais para o bom funcionamento do corpo e para a prevenção de doenças. E aqui, continuando nosso assunto, mais uma página do livro. E diz aqui que a água é importante para diversas funções do organismo. Devemos beber água várias vezes ao dia. Aí vem uma atividade. Uma pessoa comeu um sanduíche com pão, queijo, peito de peru, alface, tomate e pepino. Quais são os principais nutrientes de cada componente do sanduíche? Então, nós acabamos de ver, gente. Vejam. Nós temos o pão, tá? Aí tá dizendo aqui que o pão é massa e tem carboidratos, tá certo? Olha aqui, carboidratos. Então, aqui nós vamos ingerir, né, os principais nutrientes de cada componente do sanduíche. Então, temos carboidratos. A gente tá vendo aqui, ó, tomate, alface, olha, vitaminas e minerais. Nós estamos vendo aqui, eu acho que isso é presunto, peito de peru,
alguma coisa assim. Então, proteínas, tá? E assim por diante. Então, número 2, liste os alimentos que você comeu em sua última refeição. Troque de caderno com um colega e escreva os nutrientes presentes na refeição dele. Vejam, isso aí é uma atividade que nós poderíamos fazer em sala de aula. Nós não estamos, vocês não vão poder fazer isso, fica um pouco difícil de fazer, tá? Então, 3. Leia a tirinha e responda as questões. Outra tirinha aqui, portanto, essa daqui está com 2 quadrinhos, tá? Eu disse que poderia ter 2, 3, 4, tá? Mas era bem menor do que, no caso, um gibi. Então, outra tirinha. E aqui nós estamos vendo um dentista e um homem sentado na cadeira do dentista. Olha, minha gente, falar de novo sobre o gênero tirinha e falar também que as ilustrações, elas são muito importantes para a compreensão do texto, tá? Então, observem aqui as características desse homem sentado na cadeira do dentista. A gente já está vendo que ele não é um cidadão da zona urbana. A gente está vendo que ele tem características de um cidadão da zona rural, tá? Então, o dentista diz assim: pelo que vejo aqui, o senhor adora comer rapadura. Olha, tá vendo por que o dentista está falando de rapadura? Justamente porque ele é um cidadão da zona rural, tá? Então, o dentista não vai dizer: você gosta de comer chiclete, confeito, tá? As pessoas da zona rural amam rapadura, mel de engenho, esse tipo de doce, tá? Que são derivados da cana-de-açúcar. Então, ele responde: olha, ele ficou doido olhando para um lado e para o outro procurando. Vocês estão vendo aqui esse recurso de movimento, ó, ele está com o rosto para o lado de cá, o desenho do rosto dele para o lado de cá, e tem esse risquinho aqui como quem está fazendo uma curva aqui, para nos fazer entender que ele está virando a cabeça para um lado e para o outro. São recursos, tá, que nos ajudam a compreender a tirinha, o texto. Então ele diz: oba, cadê a rapadura? Eu quero, cadê? Tá? Isso aqui nos traz humor para falar de um problema muito sério, que é a cárie, tá? Então, Antônio Cedrais, turma do Chachado, disponível em... Então, tem aqui o endereço, tá? De onde foi tirado essa tirinha. A rapadura é um doce feito a partir da cana-de-açúcar. Qual é o principal nutriente presente nele, tá? Então, pelo nosso texto, tá? Nós vamos perceber, tá? Que os carboidratos, tá? Diz aqui. Olha aqui. Diz aqui. Os carboidratos. Onde eu encontro? Em pães, massas, cereais, farinha, batata, mandioca, açúcar. Então, carboidratos. Então, a rapadura é um doce feito a partir da cana-de-açúcar. Qual é o principal nutriente presente nele? É o carboidrato, tá? B. O que pode ter levado o dentista a constatar que o paciente adorava rapadura? E aí, gente? O que é que qual a conclusão que vocês chegaram? O dentista olha e percebe que ele gosta de rapadura. Se fosse um cidadão da zona rural, o dentista ia deduzir que ele gostava o quê? De comer muito doce, muita sobremesa, muito chiclete, muita bala, tá? Então, o que fez o dentista perceber? Ele tá com problemas nos dentes, tá? Ele tá com cáries, ele deve ter perdido dentes. Então, isso que fez com que o dentista percebesse que ele gosta de doce, a qualidade da dentição dele, tá certo? E aqui nós vamos falar sobre alimentação saudável. Alimentação saudável, número 4. Qual é o seu alimento favorito? Será que você se manteria saudável comendo apenas
esse alimento todos os dias. Por quê? Olha, gente, mesmo que você seja fã de frutas e verduras, é muito saudável, mas se você comer só frutas e verduras, você não vai ter saúde, uma boa saúde, qualidade de saúde, tá certo? Por quê? Porque uma alimentação saudável, ela deve ser balanceada. Ela deve ter vegetais, tá? Frutas, verduras, legumes, mas ela deve ter proteínas, tá? Ela deve ter carboidratos, lipídios, para que você tenha mais saúde. Então, vamos lá. Cada povo tem seus costumes e hábitos alimentares. No Brasil, por exemplo, há alimentos típicos diferentes em cada localidade. Uma alimentação saudável e balanceada é aquela que, além de bem-estar, proporciona os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo, ajudando a prevenir doenças. Se não houver restrição médica, todo tipo de alimento pode ser consumido, desde que de forma balanceada. Não é saudável ingerir apenas um tipo de alimento. A dieta deve ser variada e conter carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais. A base para uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa e apropriada deve ser composta de uma variedade de alimentos in natura ou minimamente processados. Veja, natural, in natura é natural ou minimamente processados, tá certo? Ainda podemos comer minimamente processados. O consumo de alimentos processados deve ser moderado e o consumo de alimentos ultraprocessados deve ser evitado. Veja, os ultraprocessados que nós falamos, quais foram os ultraprocessados? Os embutidos, o salame, a salsicha, os presuntos, olha aqui. Os ultraprocessados, tá? Eles devem ser evitados. Ninguém consegue evitar, mas podemos fazer uma forcinha para comer muito pouco, tá certo? Cadê? O consumo de alimentos processados deve ser moderado e o consumo de alimentos ultraprocessados deve ser evitado. Os alimentos ultraprocessados são desbalanceados nutricionalmente, têm grande quantidade de calorias e sua produção, distribuição, comercialização e consumo tem impacto sobre a cultura, a vida social e sobre o meio ambiente. Vamos lá. Nós estamos vendo aqui uma ilustração, tá? E diz: a melhor bebida é a água. Chá de ervas naturais, leite e suco de frutas são mais saudáveis do que refrigerantes e sucos industrializados. Gente, eu sei que vocês amam os embutidos, os ultraprocessados, tá? Os sucos industrializados, aquele de caixinha, refrigerante, mas não é saudável, tá? Precisamos mudar nossa alimentação, tá bom? Aqui eu tenho, olha, 2 crianças, elas estão comendo frutas. Olha, isso deve ser uma belíssima de uma salada. Frutas são ótimas sobremesas. Prefira sobremesas caseiras às industrializadas, tá? Aqui nós temos 2 pessoas e diz assim: prefira comida feita na hora com alimentos in natura ou minimamente processados, tá? Olha, você veja que eles estão fazendo a própria comida, tá? Ou seja, evite o consumo de alimentos ultraprocessados, sopas de pacote, macarrão instantâneo, pratos congelados prontos para aquecer, sanduíches, embutidos, maioneses e molhos industrializados, misturas prontas para tortas. Então, devemos evitar, tá certo? Vamos lá. Aqui nós temos 3 crianças brincando de corda. E aqui diz assim: além de uma alimentação balanceada e equilibrada, a prática regular de atividade física é essencial para manter a boa saúde. Então, crianças que brincam, tá?
elas não ficam só ali no celular, na televisão, no videogame, elas são mais saudáveis do que as crianças telemaníacas ou os adultos também, tá? Adultos que fazem caminhadas, praticam exercícios, eles são mais saudáveis do que aqueles que passam a maior parte do seu tempo sentados, assistindo, jogando ou no celular, tá? E aqui, olha, tem um cozinheiro aqui, a gente tá vendo como é que a gente sabe que ele é um cozinheiro. Veja, ele tá com o chapéuzinho, tá? Ele tá ou ela, tá? Tá com o avental e tá manuseando alimentos. Ela está higienizando, lavando. Então, para uma alimentação saudável, são necessários alguns cuidados com os alimentos que serão consumidos. Alimentos mal higienizados, utensílios sujos, insetos e as próprias pessoas que manipulam a comida podem ser fontes de contaminação, tá? Então, muito cuidado ao fazer a comida, tá? A mãe tem que ter muito cuidado com a higiene, tá? Porque ela pode estar comendo uma comida super saudável, mas, por exemplo, as verduras, as hortaliças, vocês sabem que elas vêm da terra, e aí é preciso que elas sejam lavadas, elas sejam colocadas em uma substância com hipoclorito ou com vinagre, tá? Para matar possíveis micro-organismos que estão ali e que podem fazer mal para a nossa saúde. Então, aqui, número 1, atividade de novo. Observe as imagens e responda a questão. Aqui nós temos o quê? Feito de milho, aqui milho verde, aqui o milho verde natural, in natura, tá? Isso aqui é uma massa, tá? A gente tá vendo que é um pacotinho, tá? Isso deve ser massa para canjica. Aqui o milho verde em conserva. E aqui o milho verde in natura. E qual dos alimentos deve ser consumido com moderação e qual deve ser evitado? Explique sua escolha. Tá? O que foi que nós falamos? Existem os processados, os ultraprocessados, tá? Eles devem ser evitados. Qual dos alimentos deve ser consumido com moderação e qual deve ser evitado? Então, esse aqui deve ser consumido com moderação, esse aqui deve ser evitado. Eu acho que os dois devem ser evitados, tá? Na minha opinião. E esse aqui pode ser consumido sem medo, tá? Número 2. Observe as obras de arte e depois faça o que se pede, tá? Esse aqui nós não vamos fazer, tá? Vamos pular essa atividade para não ficar muito extensa. E vamos para má alimentação versus saúde. Olha. E vem aqui. 5. Má alimentação versus saúde. Você sabe o que significa obesidade? E desnutrição? Leia o texto que trata de uma visita do menino Rubinho ao médico. Depois faça o que se pede. Doutor, o que é a obesidade infantil? Rubinho, é uma doença que faz a criança estar muito acima do seu peso ideal. Isso pode acontecer por vários motivos. A alimentação errada, falta de exercício, tendência familiar, algum órgão que não está funcionando bem, algum problema psicológico. A obesidade infantil tem cura. Depende de a criança se esforçar, não desistir, mesmo depois de algumas escorregadas, estar sempre tentando mudar para ter mais saúde. Depende também da colaboração da família, da cozinheira da casa, dos amigos. O importante, Rubinho, é que a medicina já provou que estar gordinho ou gordinha não é malandragem da criança, coisa de quem é guloso e pronto. É preciso descobrir a causa. Por que ela está engordando?
o que faz com que a pessoa esteja comendo muito ou errado. Se a obesidade não for tratada, pode trazer muitos problemas. Olha aqui, colchetes de novo com reticências dentro, significando que esse texto continua. Leonor Correia, De Cara com o Espelho, São Paulo, Editora Moderna, ano 2003, página 47, tá? Dê 2 conselhos para ajudar Rubinho a prevenir a obesidade infantil. Isso aí é para vocês refletirem de acordo com o que está escrito aqui em cima, com o que vocês aprenderam agora, tá? Como você leu no texto, a obesidade pode ser decorrente da alimentação inadequada e da falta de atividades físicas. Outro problema de saúde causado pela alimentação inadequada é a desnutrição. Se você não tiver outro problema de saúde, se a pessoa não tem outro problema de saúde e a doença dela ou o problema dela for só por conta da alimentação inadequada, se ela come muito e de maneira errada, muito doce, a alimentação dela não é balanceada, muita massa, ela pode ficar obesa. E se ela não ingerir da mesma forma, né, não ingerir os alimentos apropriados, os alimentos necessários para ela ter uma boa saúde, se ela comer pouco, seja lá por qual motivo for, porque ela não gosta de certos alimentos, tem criança que diz não gosto de fruta, não gosto de verdura, eu gosto de salgadinho, eu gosto de... Então, assim, ela pode ficar desnutrida, porque ela não vai ter todos os nutrientes que são necessários para ela ter uma qualidade de vida, ter saúde, tá? Então, quando uma pessoa não ingere todos os nutrientes necessários ou os ingere em quantidades insuficientes para o bom funcionamento do corpo, ela pode ficar desnutrida. A desnutrição provoca fraqueza e pode matar. Olha, gente, tem gente que fica desnutrido simplesmente porque sua condição financeira não permite que ela compre os alimentos necessários para manter uma boa saúde, tá? Tem gente que passa muita necessidade, tá? Muita carência alimentar. Tem gente que vai buscar, não tem dinheiro, vai no final da feira buscar aqueles restos que os feirantes jogam ali no chão, tá? Tem gente que se alimenta de resto na lata do lixo, tá? E essas pessoas também têm problemas com a saúde por conta da alimentação inadequada, tá certo? Vamos aqui continuar o nosso assunto. E aqui no nosso texto diz assim: muitas pessoas ainda morrem de desnutrição no mundo. Isso acontece principalmente porque há desigualdade social entre os seres humanos. Olha, a desigualdade social, o que foi que eu falei agora? Que tem pessoas que não têm condição financeira para comprar seus alimentos e elas vão buscar no lixo, no final da feira, não foi? Naqueles entulhos. Então, desigualdade social. Nós já falamos sobre desigualdade social. E aí vem a importância de você estar sempre estudando direitinho o que a professora ensina, porque se a gente não tivesse trabalhado desigualdade social, você não iria entender o texto lendo sozinho, tá certo? Então, a desigualdade social, nós vimos que ela é provocada pela má distribuição de renda. Eu falei o quê? Que pessoas não têm condição financeira. Renda é um salário, é o dinheiro, tá? Que a pessoa possui, tá? Então, a desigualdade social, ela é provocada pela má distribuição de renda, porque tem pouca gente que tem muito dinheiro e tem muita gente que tem muito pouco dinheiro, quase nenhum dinheiro. Por isso que existe essa desigualdade social, tá certo? Leia o texto e analise os dados do gráfico. Depois responda as questões. Olha, outro tipo de gráfico, minha gente. Nós já vimos um gráfico e agora nós vamos analisar esse gráfico aí. Desperdício de alimentos. Por ano, o Brasil desperdiça muita comida.
Frutas e hortaliças estragam na plantação, na colheita, no transporte ou nas lojas. Além disso, alimentos apodrecem nos supermercados, nas feiras, nos restaurantes ou na geladeira de nossas casas. A cada 100 alimentos, tá? Então, a cada 100 alimentos, o que é que acontece no Brasil a cada 100 alimentos? Vocês vejam que nesse gráfico aqui tem uma legenda, tá? Tem o título aqui, que é a cada 100 alimentos, desperdício de alimentos, tá? Aqui nós temos a legenda dizendo que a cor roxa significa o quê? É desperdiçado na venda. Um alimento é desperdiçado na venda. A cada 100 alimentos, é desperdiçado na venda. O amarelo, 8 são desperdiçados no transporte e ou no armazenamento. Alaranjado, 15 são desperdiçados na indústria. Verde claro, 20 são desperdiçados na colheita. Verde escuro, 20 são desperdiçados na culinária e nos hábitos alimentares. Então, por esse gráfico aqui, a gente chega a uma conclusão, tá? A gente vê que isso daqui, vocês lembram quando a gente trabalhou em matemática, a plaquinha do material dourado, tá? Que cada unidade, tá? Formava uma coluninha de uma dezena. Então, a gente tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 coluninhas de 10, nós temos 100. E aí, nós temos a plaquinha com 100, tá? Aqui são os quadradinhos. E aí, a cada 100 alimentos, esta quantidade aqui é desperdiçada, tá? Eu poderia contar de 1 em 1 aqui, mas eu sabendo que cada coluninha dessa, ou assim, é 10, eu vou ter 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, e 2, e 3, e 4 alimentos são desperdiçados. 64 alimentos são desperdiçados, tá? E aí, eu tenho 100 menos 64, eu vou ter 36 alimentos são aproveitados ou consumidos, tá certo? Aí eu poderia também simplesmente contar aqui e juntando, tá? De cima para baixo ou de baixo para cima, 1 mais 8, 9, tá? 9 com 15, 24 com 20, 44 com 20, 64 foi o que eu falei aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 1, 2, 3, 4, tá? Eu poderia contar de baixo para cima, isso aí a estratégia é de vocês. Pela ordem seria de cima para baixo, que vai dar a mesma quantidade, 20 mais 20, 40, mais 15, 55, 55, 55, mais 8, 63, mais 1, 64, tá? Aqui nós temos a fonte, elaborado com base no Instituto Acatu, a Nutrição e o Consumo Consciente, São Paulo, página 45, disponível neste endereço eletrônico aqui, tá? O acesso a esta informação foi em 10 de outubro de 2017. Letra A. A cada 100 alimentos, quantos são desperdiçados ao total no Brasil? Nós vimos que são 64. Então, a cada 100 alimentos, 64 alimentos são desperdiçados ao total no Brasil. B. A cada 100 alimentos, quantos são aproveitados? E nós vimos aqui que são 36. 10, 20, 30, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6. Então, 36 alimentos são aproveitados. No Brasil, a maior parte dos alimentos produzidos é desperdiçada ou aproveitada. Gente, se a gente viu que 64 alimentos são desperdiçados e apenas 36 são aproveitados, então a maior parte dos alimentos ela é desperdiçada, tá certo? D. Enquanto algumas pessoas desperdiçam os alimentos,
Outras não têm alimentos suficientes para manter a saúde. O que pode acontecer se não nos alimentarmos bem? Nós poderemos ter obesidade, nós poderemos ter desnutrição e nós poderemos ter também outros problemas de saúde, por exemplo, o consumo do açúcar excessivo provoca doença, do sal excessivo provoca doença, tá? E assim por diante. Então, aqui nós vamos ter essa atividade aí, tá? Vamos lá, atividade 3 e a atividade 4 nós não vamos fazer, tá certo? E a atividade 3 diz assim: ao caminhar por 20 minutos, gastamos cerca de 100 quilocalorias. Quanto tempo de caminhada, aproximadamente, deveríamos fazer para gastar a energia de cada alimento abaixo? Veja, minha gente. 2 biscoitos recheados de chocolate, 2 unidades, 150 quilocalorias. Se eu preciso caminhar 20 minutos para gastar 100 quilocalorias, se eu comer 2 biscoitos e caminhar 20 minutos, eu só vou gastar 100 quilocalorias. E aqui tem 150, tá? Se em 20 minutos eu gasto 100, para gastar as 50 que sobraram, eu preciso caminhar mais 10 minutos. Então, 20 mais 10, 30 minutos eu preciso caminhar para gastar as calorias de 2 biscoitos recheados. Agora, vocês vejam uma maçã. Uma unidade, 50 quilocalorias. Então, se eu, para gastar 100, caminho 20 minutos, para gastar 50, eu tenho que caminhar, eu só preciso caminhar a metade, tá, de 20 minutos, que são 10 minutos. Então, para gastar as calorias de uma maçã, eu só preciso caminhar 10 minutos, tá certo? Então, é isso. E nós terminamos por aqui. Estudem direitinho e façam a atividade proposta, tá bom?